Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à apresentação do nosso projeto integrador. Eu sou o Emanuel, sou da turma 168 e vou guiar você por esse documentário. O nosso projeto vai ser apresentado em forma de mini documentário, cujo tema é o descarte dos resíduos sólidos dos supermercados de São Luís. E para você que não sabe o que é um documentário, é um gênero do cinema que possui muitas semelhanças com o jornalismo, com foco nos fatos e pessoas reais. Escolhemos esse formato e linguagem, pois gostaríamos de registrar de forma documental a nossa ideia de projeto integrador e deixar um legado que sirva de exemplo para outros projetos, turmas e até empresas que tenham acesso a este conteúdo. E o motivo pelo qual resolvemos gravar e editar todo o documentário usando o celular foi porque o celular tem sido uma tendência ao redor do mundo por oferecer versatilidade, rapidez e agilidade para captar imagens e áudios, mesmo em locais de difícil acesso. E principalmente com custo menor e ainda feito por pessoas que podem estar apenas experimentando um novo processo, como é o nosso caso. Aqui teremos a captação inteira por celular e ainda inserções de fotos e áudios feitas por aplicativos específicos de edição, tudo acessível à nossa realidade. Como a nossa ideia surgiu? A nossa ideia surgiu através de um debate em sala. O aluno Rian contou sobre um processo novo que estava acontecendo no supermercado em que ele trabalhava. Os funcionários estavam recolhendo os resíduos de embalagens, em geral como papelão e plástico, e utilizando um compactador para diminuir o volume desses resíduos, e entregavam para uma empresa terceirizada. Daí surgiu o questionamento: por que os supermercados Mateus estão recolhendo seus próprios resíduos ao invés de jogar fora no lixo comum como era feito antes? Dentre os objetivos do nosso documentário estão descobrir por que supermercados estão recolhendo resíduos sólidos, observar o que é feito com o resíduo sólido que sai do supermercado, determinar como são tratados o lixo e os resíduos na nossa cidade, sugerir como empresas que não recolhem e reutilizam seus resíduos podem ter benefícios com este processo. E então, você sabe o que são resíduos sólidos? Onde eles estão localizados? Venha descobrir conosco as problemáticas relacionadas a esses resíduos na nossa cidade. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a legislação que rege o tema no nosso país, podemos dizer que resíduos sólidos são todos os materiais ou substâncias descartadas resultantes das atividades humanas em sociedade, que estejam nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água. O descarte dos resíduos sólidos pode ser feito de forma ambientalmente correta através dos aterros sanitários, que são basicamente locais controlados em que os resíduos sólidos são enterrados. Nestes locais, existe o revestimento do solo para se evitar contaminações do solo e da água subterrânea, e também existe a coleta e tratamento dos gases e líquidos gerados pela decomposição dos resíduos, no caso os resíduos orgânicos. Uma curiosidade nesse contexto é que em alguns casos os resíduos sólidos são destinados também para a incineração, que é basicamente queimar esses resíduos, sendo esse fim dado principalmente para resíduos perigosos. E o caminho do descarte dos resíduos sólidos em São Luís tem 4 passos. Primeiro, aplicação do programa de gerenciamento dos resíduos sólidos atendendo à legislação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305 de 2010. Nesse caso, a Prefeitura é obrigada a criar aterros sanitários e processos de conscientização da coleta seletiva, junto a empresas
e a população para a separação do lixo e dos resíduos. 2. A Prefeitura, através da Sulimp, coloca à disposição ecopontos estratégicos espalhados pela cidade para coleta e separação do que é levado pela população. 3. Classificação das empresas consideradas grandes geradores de resíduos sólidos, que passam a ser obrigadas a recolher seus resíduos, nesse caso, os supermercados. 4. Empresas de reciclagem entram no processo recolhendo junto ao supermercado os resíduos separados, reutilizando os mesmos e devolvendo ao ciclo produtivo. A escolha do tema tem foco na questão ambiental e seu descarte em massa de resíduos reaproveitáveis e lixo em grupos comerciais, considerados grandes geradores de resíduos. Pensamos no teor social e ambiental, por ser uma temática recorrente e presente no nosso ambiente de trabalho, os supermercados. E como já foi dito, as mudanças recentes na empresa que trabalhamos nos despertou para a temática. Além disso, houve a coincidência de o Senac também investir nessa conscientização e prática de coleta seletiva, reforçando assim a importância dessa abordagem. Agora vamos falar um pouco sobre a nossa visita ao Centro Ambiental da Ribeira. O espaço conta com a exposição inicial dos resíduos e tipos que são recolhidos em nossa cidade, com a finalidade de entender e separar o que é lixo e o que é resíduo. Nomenclaturas importantes, já que pensamos no destino do descarte a ser exercido pelas empresas. Fomos acompanhados aqui pelo professor Carlos Nunes e pela engenheira ambiental Victória Cenas, funcionária da Superintendência de Limpeza Pública de São Luís, SULIP, órgão que pertence à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, que é responsável pelo recolhimento de todo o resíduo da cidade e também da sua fiscalização. No Centro Ambiental da Ribeira, observamos as etapas do processo de controle de resíduos, onde o lixo orgânico vira adubo e compostagem, e os resíduos aproveitáveis ou reaproveitáveis são compactados e encaminhados a empresas para o seu reuso. Quanto aos resíduos não aproveitáveis, foi demonstrado onde seu descarte deve ser feito conforme legislação. De 80, que diz que a cidade se expande e o lixo aumenta. Com o crescimento populacional, consequentemente, a gente tem uma maior geração de lixo. Na década de 80, isso passou a ser uma preocupação para os moradores daqui da cidade e para a gestão da época. Então, no fim da década de 70, uma área próxima de Caracati era depósito de todo tipo de resíduo que era gerado em São Luís. Vocês sabem onde era esse local? Onde era o lixo de São Luís? Na década de 70? Então, essa área que é próxima de Caracati é onde é o shopping São Luís. Lá antes era o lixão. É verdade. Lá já tem uma questão de monitoramento, porque foi desativado, tem muita saída de gás por na época de 70 lá ser depositado o lixo que era gerado. Então, era um local sem planejamento e a gente tinha um lixão a céu aberto meio que no centro da cidade. Então eles tiveram, a gente na época teve que optar por um novo local. E é esse local onde a gente está hoje. E na década de 90 era essa situação que a gente contava. Então, por isso que dizem que existe um novo endereço e o mesmo problema. Mesmo que aqui tivesse inicialmente o intuito de ser um aterro sanitário, que é um local adequado para a gente depositar o lixo, ele acabou perdendo esse controle. Isso porque a gente está distante do centro da cidade, então não tinha tanto aquela visualização da sociedade para esse local. Então, um local que era para ter todo o planejamento, ser ambiental. Pode falar, a diferença de lixo e resíduos. O quê? Vamos lá, Tá bem aqui na resposta, eu tô deixando você falar.
Bora, meus amigos, pelo menos lê aí. O que é a diferença de lixo? A diferença de lixo e resíduo. Resíduo é aquele lixo que a gente pode reciclar, tipo, aqueles lixos que a gente encaminha para os ecopontos. E lixo é aquele que não pode ser reciclável, que a gente descarta. Exatamente. Resposta muito simples, porém você já falou, agora todo mundo já vai sair, sabe, com isso aqui. Que era a minha intenção, pelo menos isso daqui, e que vocês utilizem os ecopontos. Vocês já utilizam os ecopontos? Não. Não? Pelo menos isso eu quero que vocês saibam de fazer, tá, gente? Então a gente fala um pouco também sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei que foi instituída no Brasil em 2010, através da 2305, e transformou a forma que a gente entende vida com resíduo. Então foi através dessa lei que a gente passou a ter essa diferenciação de lixo e resíduo. Ela passou a reconhecer que o resíduo é aquilo que tem algum valor econômico, pode ser reaproveitado, pode gerar renda para alguma família, etc. E os catadores que fazem já esse trabalho dentro da sociedade. E lixo é realmente aquilo que não tem mais nenhuma utilidade, que é algum jeito que a gente precisa descartar de alguma forma. Então, a gente tem aqui um exemplo de segregação, que não necessariamente a gente precisa ter aqueles coletores, um de cada cor, para colocar qualquer um tipo de material diferente. A gente pode ter 3 coletores dentro de casa, que é um para recicláveis, que é para colocar o papel, o plástico, o metal e o vidro, um para compostáveis, que é somente o resto de comida, pasta de verduras, pó, plantas e folhas secas. E um para rejeito, que é só para caminhos de janeiro, pode descartar e solventes. A gente ainda fala um pouco sobre os resíduos perigosos, como as pilhas, baterias, remédios e latas de tintas que devem ser entregues para o lixo. Isso aqui, como vocês aqui já são da área do mercado, estão lá no Mateus, levem essa informação, tá, gente? O Mateus são das maiores redes de mercado do estado. Vendem pilhas, baterias, lâmpadas, mas não recebem do consumidor, que é isso que se chama logística reversa. Eu, como consumidora, vou lá no Mateus com a minha pilha estourou, ou acabou a utilidade dela. Eu não vou descartar a minha pilha junto com o lixo doméstico. Eu preciso pegar a pilha, o resíduo, seja lá o que for, e levar para o Mateus, porque isso é uma obrigação de receber isso. Não sei se o Mateus já está fazendo isso, mas até então a gente fiscalizou e não está. Mesma coisa serve para remédio. Se eu comprei um remédio na Drogazil, um remédio que passou da validade, eu só estou com a embalagem, frasco, eu vou pegar esse resíduo e vou levar lá na Drogazil também, que eles vão receber. Basicamente é esse o funcionamento da logística reversa, é um ciclo. Vai do consumidor, do comerciante, volta para o fabricante e aí vem para a indústria, onde eles vão produzir um novo material a partir daquele resíduo, certo? Então, a gente tem um plano diretor de São Luís e esse plano diretor diz que a área de proteção do aeroporto é um raio, precisa dar um raio de 20 km. E se a gente pega o aeroporto e faz um raio de 20 km do corredor dele, a gente pega toda a ilha de São Luís dos municípios da adjacência. E aqui o centro da Ribeira, o antigo lixão da Ribeira, está a cerca de 5 km de distância do aeroporto em linha reta. Ou seja, a gente tinha que desativar o lixão, na época do lixão. E meio que não foi uma iniciativa da gestão da época. Eles foram obrigados a desativar o lixão, ou a gente não teria mais aeroporto de São Luís, o aeroporto seria fechado. E a gente passa para a década de 2010, onde a gente tem enfim o encerramento de uma nova alternativa. Em 2013, a nova gestão municipal, em parceria com a Islera, é a concessionária do município, responsável por toda a parte de limpeza da cidade e gestão de resíduos. Deu início a uma investigação ambiental e desencadeou 2 encaminhamentos futuros, que era a elaboração de PRAD. Então, o lixão da Ribeira está passando ainda por um processo de recuperação ambiental, em estado prescrito do nosso PRAD. E no PRAD a gente tem obras de engenharia civil, engenharia ambiental, além do monitoramento de águas superficiais, águas subterrâneas, avifauna, líquido percolado, soro que é muito gerado pelo maciço, solo de suspensão e geotérmico do maciço reconfigurado. Porque aquela montanha lá atrás, ela tende a diminuir conforme o tempo, porque vai decalcando, a dificuldade da calçada de baixo, ela vai diminuindo, então a gente está sempre em constante monitoramento do maciço. E o outro
gente deu foi um novo endereço ambientalmente adequado para depositar o nosso lixo. Então, hoje, todo o lixo que é gerado em São Luís e coletado pela Prefeitura é descartado no aterro sanitário da Estado. Esse aterro fica lá em Rosário e é um aterro particular. Então, a gente cada ano aqui pagamos para enterrar o nosso lixo lá na Estado. Então, é um valor bem alto. Então, o intuito da criação do Centro Ambiental Ribeira, dos ecopontos, é que a gente diminua esse custo, que a gente não pague mais tão caro para depositar o lixo. A gente faça a separação dos nossos resíduos e encaminhe dinheiro para um local adequado. E aí que a gente vem para 2020, a gente tem um futuro para se orgulhar. Então, com o sucesso da recuperação do lixão da Ribeira, a gente tem uma oportunidade para transformar aquilo que antes, na década de 90, era uma vergonha para São Luís, em orgulho. Então, hoje, o Centro Ambiental da Ribeira é um equipamento de referência tanto aqui no estado como para outros estados do Nordeste. A gente tem representantes aqui de fora que vieram ver como funciona o nosso equipamento para replicar no município deles. Então, a gente convida vocês a estarem colaborando com o funcionamento do Centro Ambiental Ribeira. Mas, Vitória, como é que eu posso ajudar aqui mantendo os equipamentos da Ribeira funcionando, tudo certinho? Fazendo a segregação dos resíduos de vocês e encaminhando para os ecopontos. Então, no caso, por exemplo, o Matheus não tem essa possibilidade de encaminhar para os ecopontos, porque eles são grandes geradores. Então, eles precisam separar o resíduo deles certinho e encaminhar para uma cooperativa de reciclagem ou vender para uma empresa que seja recicladora. Isso é o que a gente tem diversas. E geralmente o Matheus não costuma fazer isso. Eles mandam tudo para Titara, sem separação. Então, ele tem também um custo bem elevado para aterrar esse resíduo lá. Certo. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta com relação a esse painel? Não? Olha, aqui é um momento para a gente estar trocando informações. Se vocês tiverem dúvida ou não entenderem alguma coisa que eu falei aqui, podem ficar à vontade de perguntar, tá? Então, vamos falar. Está agora no Pátio Escola de Compostagem. Como eu falei para vocês, a gente só trabalha aqui no pátio com a FLV, que é as frutas, os legumes e as verduras das feiras que são coletadas. Aqui a gente tem um sistema de segregação para o processo em baia. Então, na primeira baia a gente está abrindo ele de bruto, que é assim que ele chega da feira, e aqui na primeira baia a gente faz o processo de mistura. O que a gente coloca nessa mistura aqui? A gente coloca o FLV, a poda e a capinha misturada e a serrapideira. A serrapideira são as secas que a gente coleta aqui ao redor do bater na massa. Tá? Aqui eles fazem esse processo de mistura, deixa ele depurando cerca de 1 ou 2 dias e vem com a régua para tirar e abastecer as leiras ali até chegarem na altura que a gente espera, que é entre 1,70 e 1,60 de altura. Certo. Aí a gente tem aqui 9 funcionários, geralmente são 4 a 5 funcionários por dia, e tem mais equipamentos. As cooperativas costumam ter só a prensa. A gente tem uma esteira, que é para ajudar na segregação dos materiais. A gente só coloca aquele material que é mais pesado, como o PET, a latinha e o papelão, porque como aqui tem uma circulação às vezes muito forte, que não é o caso agora, que está bem quente, o material acaba voando. Então, o papel eles fazem a segregação manualmente e colocam dentro dos carrinhos com a ecobag para facilitar o transporte para as máquinas para prensar. Então, a gente tem uma esteira, tem um carrinho para transporte, uma trituradora de vidro. Então, o vidro que a gente vai tratar não é todo tipo de garrafa para ser triturada, são muito algumas superfícies configuradas, como garrafa de uísque, garrafa de vinho, garrafa de azeite, perfume. Precisa ter alguma falsificação para poder mandar para o reciclador e não ter nenhum tipo de falsificação. Então, a gente vai tratar e faz a trituração dela. A gente tem também munição para metal. É para ficar quando aparece umas aranhas, umas cobrinhas, mas é tranquilo. Então, aqui a gente vai ver um pouco sobre o processo de montagem da leira. Então, geralmente compostagem é 1:3, que é uma camada de fibra, que é a folha, capina e poda triturada, uma camada de milho orgânico, que é a FLV da primeira baia, e outra camada de fibra. Sempre vai ser nesse processo, 3:1. Aí, a gente tem aqui o processo de compostagem um pouco diferente. Na faculdade eu fiz
a leira, o montei a leira direto em contato com o solo, sem nenhuma captação de chorume. Aqui a gente quer captar o chorume para reutilizar ele, fazer a recirculação na leira. Tá? A gente faz um buraco aqui no chão, como se fosse um funilzinho assim. Em cima disso a gente coloca essa lona, que é semelhante ao que é utilizado em UTI sanitária. Aí a gente coloca uma camada de pedrisco, um cano no meio todo furado, e em cima desse cano a gente coloca essa manta aqui, que ela vai tipo que filtrar o chorume que vai ser gerado pela leira. E aí que a gente faz a montagem, uma camada de fibra, uma camada de orgânico e outra camada de fibra. E aí o terreno tem uma caída lá pro final, onde a gente tem uma caixa, que é como se fosse um subidouro, e lá ele armazena o chorume. Só que essa que tá desativada, acho que ela nem tá gerando tanto, mas essa daqui eu vou abrir lá pra gente ver. Aqui temos 2 exemplos de empresas recicladoras que trabalham com recolhimento de resíduos e aluguel de materiais para esse destino. Quanto às cooperativas, a Prefeitura de São Luís mantém uma lista atualizada de empresas que podem receber esse material, e os cooperados ficam responsáveis por ir na empresa a qual fizerem algum acordo. Nós temos algumas cooperativas que estão espalhadas por São Luís. Essas cooperativas recolhem plástico, papelão, vidro, dentre outros resíduos sólidos. E se você quiser saber mais sobre essas cooperativas, dê uma olhada no nosso folder. Precisamos reforçar o papel de cada um nesse processo. A Prefeitura de São Luís, por exemplo, através da Sulimp, recolhedora de todo tipo de resíduos sólidos, é responsável por levar até os aterros sanitários e que tem ainda papel fiscalizador e aplicador das leis. Já as empresas grandes geradoras se adequaram a dar destino ao volume gerado e constatamos que várias empresas em nossa cidade já estão fazendo esse procedimento. Nosso alerta fica para os pequenos negócios, que ainda ficam à margem desse processo, mas que têm à sua disposição os ecopontos, as empresas recicladoras e as cooperativas, necessitando, é claro, de conscientização ambiental, já que a legislação específica ainda as deixa à margem de todo esse processo. Cabe, então, aos órgãos reguladores fazerem campanhas e chamadas para essas pequenas empresas como forma de inserção no processo de proteção ao meio ambiente. Lembrar que esse papel é de todos nós, é de fundamental importância.